Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós conversaremos sobre a Consolação da Filosofia de Boécio. Este livro que foi uma grata surpresa para mim, já estava aqui na minha estante há algum tempinho e apesar dele ser curtinho, eu ficava dando uma enrolada, depois eu leio. E olha só, Boécio ele não é tão famoso assim como Sêneca, como outros filósofos ali que vieram anteriormente, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino que veio depois. Então, a gente precisa entender que Boécio merece sim o seu lugar de destaque. Ele era um fã de Platão, ele traduziu ali com maestria as obras de Platão. Ele escreveu em latim esta obra aqui, e aí vocês vão entender o porquê que Boécio tem agora um lugarzinho especial no meu coração com a Consolação da Filosofia. Este livro aqui, ele é feito em prosa. Então tem um poema e logo em seguida há uma prosa. Então fica mais fácil e gostoso de ler. O que acontece? Boécio ele foi condenado a uma pena de morte. Assim como Sócrates, só que ele foi para o corredor da morte e ali ele escreveu esta obra aqui, como se a filosofia tivesse o consolando. É lindo, por quê? Porque se você tá passando por qualquer problema, se você não sabe se é acaso, se é providência, se você não sabe se tem propósito ou se não tem propósito nisso, aqui, apesar de ser racional, você vai conseguir entender estes fortuitos da vida. Aqui, logo no início, ele começa com um poema assim, bem michuruca mesmo, um poema que você fica assim, mas gente, bem estilo romano da época. E logo aparece uma mulher muito bela que expulsa as outras mulheres ali, prostitutas e tal, que estão atormentando Boécio na prisão, e ela dá um refrigério aos seus olhos, ele passa a enxergá-la, porque ele estava cego, e aí ele enxerga e quando ele percebe é a filosofia. E a filosofia, muito bem posicionada, mas também muito dócil, assim, traz esse acalento para que ele estava precisando no momento. Boécio teve uma ascensão extraordinária, muito rápida, inclusive ele já estava desde criança no meio de grandes pensadores, de pessoas influentes à época, era de uma família boa, então de repente ele perdeu tudo, absolutamente tudo, e teve sua vida com um prazo de validade ali marcado, que foi a sua condenação à morte. E aí ele começa esses questionamentos que muitas vezes a gente faz quando as coisas ruins acontecem em nossas vidas. Então, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas como eu sou azarado, nossa, mas que coisa difícil, é o acaso. Então ele traz aqui a roda da fortuna. Fortuna é uma deusa que ela determina quando você vai estar em cima e quando você vai estar embaixo. Antigamente, as pessoas procuravam saber, nossa, por que eu estou, uma época, na fase da minha vida eu estou super bem, outra fase da minha vida eu estou mal. E aí, Boécio, nessa conversa, a filosofia fala para ele, olha, mas você realmente está tão ruim assim? Olha aqui. Então, se você tá passando por algum problema e você começa a fazer a leitura, vai ser como se a filosofia estivesse falando com você. E aí a fortuna era a explicação para eles. A deusa fortuna é quem ditava a sua vida ali, o momento que você ia estar em cima, o momento que você ia estar embaixo, assim como uma roda gigante, né? Aquela analogia, a vida é como uma roda gigante, uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, vem da Roma antiga, da deusa Fortuna, que era aquela que determinava em qual momento você estaria na sua vida ali, se você estaria bem ou se você estaria mal e não teria o que fazer, teria que aceitar, se lamentar e pronto. Só que muitas vezes a gente pode estar embaixo, mas há um propósito, há um porquê. E aí a gente passa a não entender isso. A gente acha que, nossa, é uma maré de azar para algumas religiões, nossa, é um karma, nossa, o que que eu fiz para merecer? Eu sou muito azarado. Então, não é bem assim que Boécio vai trazer a luz aqui para nós nessa conversa com a filosofia. Tem inúmeros trechos belíssimos que você fala assim, meu Deus, é isso mesmo. Que
incrível, que coisa maravilhosa é essa conversa. E assim, eu anotei muitas coisas aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir esgotar toda a conversa que eu gostaria de ter com vocês sobre a filosofia, sobre a consolação da filosofia. Façam essa leitura e releiam sempre que necessário, para que vocês entendam de maneira mais agradável os infortúnios da vida. E neste livro, a filosofia ela vai propor remédios para esses pensamentos elevados que Boécio tem. Boécio está questionando, está triste, está assim como nós ficamos quando temos um problema, como quando estamos enfrentando algo difícil. Então, o Boécio tem esses pensamentos, a filosofia intervém, peraí, eu vou te ajudar, por que você está com esses pensamentos? Vão melhorar isso. Então, eu vou aplicar remédios em você, que é o que a filosofia diz aqui, e nós vamos gradativamente aumentando as doses e a potência desse remédio. Então, começa com conversa simples, no final você tá assim, meu Deus, que remédio pesado é esse? Na página 43, ela vai falar assim, ó. Tenho a impressão que te falta algo. Se não duvidas de que Deus é quem governa o mundo, tu sabes quais são os meios que ele emprega para governá-lo? Então eu disse, Boécio, compreendo apenas o sentido da tua pergunta, mas não é fácil assim responder ao que deseja saber. Ela prosseguiu ela. Eu já havia observado que havia um vazio em ti. Foi por aí que, como uma pequena fenda aberta numa muralha, penetrou em tua alma a violenta perturbação das paixões. Dize, porventura te esqueceste de qual é o fim de todas as coisas e o objetivo para qual se dirigem todos os esforços da natureza inteira? Essa pergunta respondi, aprendi tudo isso, mas agora minha memória está muito afetada pela dor. Então, a gente aprende aqui, né, o fim de todas as coisas, que o fim de todas as coisas é a gente transcender deste mundo, que o fim de todas as coisas, o mundo é muito mais do que isso, que o fim das coisas é servir ao Criador. Essa pergunta, ele respondeu, aprendi tudo isso, a gente aprende tudo isso, mas agora a minha memória está muito afetada pela dor. Então, quando tá tudo bem, a gente consegue sim lembrar disso, dar risada disso, colocar em prática esses esforços que a natureza pede, né? A questão de transcender. Mas quando a gente tá em um momento ruim, a memória fica afetada pela dor, e aí a gente às vezes consegue ajudar o outro, mas a gente não consegue se ajudar. E ela disse, e tu sabes qual é o princípio do qual provém todas as coisas? Aí ele responde, sim, é Deus. Isso já sei, como lhe disse ainda há pouco. E aí continua a conversa e um pouquinho mais para baixo, então ela diz, veja agora que existe outra causa para o teu mal, e ela é, sem dúvida, a causa mais influente. Tu não sabes quem tu és. Acabo de encontrar a origem de todo o teu mal e também o meio para te devolver a saúde. Sim, o que te cegou foi o esquecimento de ti mesmo. Por isso te queixas do teu exílio e do despojo dos teus bens. Por ignorar o fim de todas as coisas, tu crês que os homens perversos são poderosos e felizes. Por teres te esquecido das leis invisíveis que regem o universo, julgas que a fortuna e seus caprichos caminham livremente no mundo. Bem, essas são as causas que, além da enfermidade, poderiam provocar até a morte. Portanto, demos graças ao autor da vida, porque a natureza não te abandonou completamente. Então, não é preciso temer mais nada. Essa pequena centelha se converterá numa chama tão poderosa que te devolverá o calor da vida. Gente, você vai lendo, você não quer parar de ler, assim, é muito bem escrito. É lindo demais. Olha, tem muitas coisas aqui que eu queria conversar com vocês, mas se você já passou, né? Pode ser que você esteja super bem agora, mas se você já passou por algum problema
e foi difícil entender o propósito daquilo, leia este livro e releia sempre que possível, deixe grifado ali, anotado os trechos para você reler. E aqui na página 58, graças à providência divina, tu conservaste intacto aquilo que há de mais precioso entre todos os bens que te foram concedidos pela fortuna. Assim, tu poderás queixar-se de uma desgraça quando ainda mantém posses dos melhores bens? E aí ela começa a falar, olha, teu sogro te admira, tua esposa tá viva, mulher discreta e notável pelo recanto, pela pureza. Então ela vai trazendo à memória dele as coisas boas que ele ainda tem, que ele construiu, o legado que ele está deixando. Aí no final ela fala dos filhos e tal. Enxuga então as lágrimas, pois a fortuna não te abandonou completamente. E a tempestade que te envolve não é assim tão pavorosa. Tuas âncoras são sólidas e reservam para ti o consolo do dia de hoje e a esperança do dia de amanhã. Afinal, quem é tão absolutamente feliz ao ponto de não precisar fazer nenhuma objeção às circunstâncias de sua vida? O desejo ansioso é o destino de todas as alegrias humanas, que não são plenas, nem perpetualmente duradouras. Então, aqui ela fala, você pode estar no mais alto da roda da fortuna, pode estar tudo bem, sim, tudo 12 por 8, tudo tranquilo, mas ninguém é absolutamente feliz ao ponto de não fazer nenhuma objeção. Aqui, nessa página, eu achei muito incrível. Ela fala o seguinte: as desgraças da vida só existem na imaginação. Por outro lado, todo destino é alegre para aquele que sabe encará-lo de maneira equilibrada. Quem é tão feliz que não deseje mudar de condição, uma vida que tenha fracassado em seu propósito? A felicidade humana está cheia de amarguras. A fortuna satisfaz aquele que a desfruta, mas ninguém pode impedi-la de ir embora quando ela deseja ir. Então, a desgraça só existe na imaginação. Por outro lado, todo destino é alegre para aquele que sabe encará-lo de maneira equilibrada. Então, o problema, o pulo do gato, não está no problema em si, não está na situação em si, está como você vive isso de modo equilibrado, como você enxerga como providência divina, como parte de um propósito, ou você enxerga como um azar, como algo que, nossa, eu sou azarado mesmo, quero apagar este dia, este ano, este mês da minha vida, essa situação, enfim. Então, é além do que as coisas acontecem. Às vezes, na roda da fortuna, né, levando ali para a Roma Antiga, a gente acredite que nós estamos embaixo e que é só lamentar, mas na verdade não. Na roda da fortuna, há momentos felizes, há momentos tristes na vida, isso é normal. Há momentos de fartura, há momentos de escassez, isso faz parte do ciclo da vida. O que a gente precisa entender é de maneira equilibrada como é que a gente vai levar tudo isso e não deixar com que estes problemas, essas situações adversas ditem como é que a gente tem que ficar emocionalmente frente à vida. Aqui no início, o Écio, ele estava extremamente chateado, questionador. Poxa vida, olha, eu dei a minha vida pela sabedoria, eu fui um homem justo, mas estou sofrendo uma injustiça. Por que isso está acontecendo? E aí ele começa a se consolar com a própria filosofia, com a razão, né? Apesar de dele ser um cristão, ele não traz nenhum ponto religioso aqui, mas a gente consegue entender, sim, que há um fator transcendental que tem propósito, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins das nossas vidas. E aqui na página 68, já pra gente encerrar, trouxe algo que eu achei belíssimo, que diz: que gravíssimo erro vós cometeis quando pretendeis demonstrar a dignidade de uma coisa com bens que não lhe pertencem de fato. Certamente isso é um absurdo, pois se um objeto destaca por meio de um ornamento que lhe é exteriormente acrescentado, o que se aprecia não é o objeto em si, mas o ornamento. De minha parte, afirmo que não existe bem verdadeiro que seja nocivo a quem o possui. Estou certa de que tu me contradirás. Felizes eram os homens primitivos, que contentavam-se com as dádivas da terra,
não se perdiam por luxos dispensáveis e aguardavam pacientes o momento que a natureza aplacasse sua fome. Então, a modernidade também, a gente está falando de uma modernidade em 500, se eu não me engano, 600 depois de Cristo, né? Nós estamos há muito tempo depois de Cristo e a modernidade só piorou essas situações. Essa busca exagerada por luxo, essa busca exagerada, essa impaciência do homem em querer tudo para ontem, se tá embaixo da roda, na roda, né, da fortuna, se você tá embaixo, você já tá querendo mais e porque quero sair daqui logo, esse imediatismo, não entende o propósito, a providência divina. Então tudo isso são coisas que me colocaram para refletir. A modernidade, ela faz com que a gente não se contente facilmente com as coisas, a gente para de olhar para as pequenas coisas. Então, a fortuna, em alguns momentos, ela nos dá saúde. Vamos falar assim, né? De modo pagão, para que vocês entendam o que é o contexto aqui que Boécio traz, né? Ele traz essa conversa da filosofia com ele, mas sempre referenciando a fortuna. E aqui a gente entende que muitas vezes a fortuna nos dá saúde, uma família, uma situação legal, um carro, uma casa e tal, e de repente vai ter um dia vai acontecer de você não estar bem, ou você ser acometido por alguma doença, ou você perder algo, algum bem, alguma pessoa. Isso faz parte da vida, do ciclo da vida. Nem todo mundo tá bem o tempo todo, nem todo mundo tá mal o tempo todo. Tudo passa, as coisas boas passam, as coisas ruins passam. E aqui faz com que a gente pare para pensar. A gente tá sabendo esperar esse momento ruim passar, fazendo alguma coisa, entendendo que é um propósito, que é uma providência, ou a gente tá se abatendo achando que somos azarados e que o momento bom, essa situação nunca vai passar. Então, são coisas que a gente para refletir. Este livro aqui ganhou meu coração, com toda certeza é um livro que eu quero reler muitas vezes. Estou fazendo uns grifos aqui para que eu consulte esses remédios sempre que preciso, e fica aqui a minha recomendação para que você faça essa leitura, para que você recomende, para que você entenda esses pontos que Boécio traz enquanto a filosofia te consola. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos. E se você quiser ter este livro pela Vídeo Editorial, é só colocar o meu cupom de desconto, que tá tudo aqui na descrição, para que você tenha um desconto nessa obra maravilhosa e, enfim, muito linda também, muito bem diagramada. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.